Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Pedido do Dorival Júnior atendido, é isso mesmo, tem muita coisa acontecendo. Rafinha é o novo diretor de futebol do São Paulo, situação do Moreira, zagueiro Pico Lopes, tudo isso e muito mais eu trago aqui nesse vídeo recheado de todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que acontece, tudo que rola no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo, e o futebol finalmente está voltando. São Paulo vai jogar, né? E aí, galera, bora falar porque tem muita coisa, mas antes, deixa eu pedir um favorzinho aqui pra vocês. Vão tacando o dedo no like, vão deixando like, galera, isso aí não custa nada, é rapidinho e dá mó moral aqui, fortalece demais nossa mídia alternativa, o trampo aqui, o trabalho diário aqui. Por isso que eu peço like pra vocês. Posso contar com isso aí? Vão tacando o dedo no like. E galera, esse vídeo aqui, ele é um patrocínio, um oferecimento da Gringo, patrocinadora, né, aqui do canal, que te ajuda demais agora, nesse mês de licenciamento dos veículos de São Paulo. É isso mesmo, é o momento de regularizar o veículo, tem que licenciar. Se o seu carro não tá licenciado, tem débito pendente, IPVA, multa, não licencia e a Gringo te ajuda aí agora a você regularizar tudo. Para de ficar com medo, né, de ser parado em blitz ou ficar com medo de sair com o carro por conta do documento atrasado. Tem bastante débito, tem multa pendente, IPVA, não licencia. E agora chegou o mês de licenciamento dos veículos de São Paulo. Precisa licenciar e a Gringo te ajuda demais. Te digo, quero fazer, como é que eu faço? Vai no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado, já baixa o app da Gringo, coloca a sua placa, põe a placa do seu veículo e consulta já os débitos pendentes. Se tem IPVA, multa, qualquer tipo de débito. E aí, a Gringo, como é que a Gringo te ajuda demais? Parcela esses débitos em até 12 vezes. É muita coisa, né? Então, independente do valor do débito aí, tá apertado, a Gringo te ajuda com esse parcelamento maravilhoso. E parcelando com mais de 10 parcelas, né? Fez o parcelamento com mais de 10 vezes, usando o meu cupom TIDICO20, ganha 20% de desconto nas parcelas. Então é muito bacana, é só benefício. Você baixa o aplicativo no primeiro link da descrição ou no primeiro comentário fixado, já consulta a placa do seu veículo, vê como é que tá a situação, se tem algum débito pendente, às vezes esqueceu IPVA é mais caro, às vezes esqueceu ou alguma multa que não sabia, e já efetua o licenciamento, o pagamento aí com a Gringo, porque é só benefício, te ajuda demais a regularizar os veículos agora neste licenciamento de São Paulo. É muito bacana, não é? Já regulariza, não fica rodando com documento atrasado, a Gringo é maravilhosa e facilita demais. É isso ou não é? Valeu, Gringo, não fica de fora dessa, aproveita isso aí, galera. Gente, Rafinha virou diretor de futebol do São Paulo. Eu não gosto. Te digo, como assim o Rafinha, ele mereceu, parari, parará. Beleza. Gosto bastante do Rafinha e da figura do Rafinha nas interações que ele teve com o São Paulo. Não tô falando agora de futebol, né, quando ele era jogador de futebol. Mesmo fora, eu acho o Rafinha um cara interessado, São Paulino, trabalhador, acho tudo isso. Só que eu não concordo, não me convence na questão do porquê ele está ali, né? Tivemos o Raí em uma situação bem parecida, né? O Raí um cara muito maior que o Rafinha e pra mim foi um péssimo, né? Um cara que trabalhou muito mal no São Paulo, e agora tem o Rafinha, que por mais que eu goste, por mais que eu confie, que eu acredito no Rafinha, não sei se eu confio tanto assim, mas eu acredito no Rafinha, eu acredito na boa intenção do Rafinha para com o São Paulo, só que eu não aceito, porque ele é um cara que até aqui, ele não tem uma carreira que se justifique, ele não tem essa carreira que se justifique a ter um cargo estratégico na diretoria, administrativo tão alto no São Paulo. Então, quando o Rafinha veio, o lateral direito ali, zagueiro, né, lateral direito, para usar toda a sua experiência de futebol europeu do Bayern, ali tava muito bem, tava super bem encaixado pela carreira, pelo contexto. Agora,
o cara ele virar diretor de futebol no São Paulo da noite pro dia, de forma assim que dá pra ver que o São Paulo não está fazendo, talvez não esteja fazendo uma análise, um trabalho tão profissional assim. Porque assim, o que é melhor, Rafinha ou Marcos Braz a 0 de jogo? Eu prefiro muito mais o Marcos Braz, porque eu já conheço a carreira do Marcos Braz como diretor de futebol do São Paulo. Rafinha não teve carreira. Então eu não gosto desse tipo de aposta. Pra mim é a mesma situação com técnico. Não pode trazer técnico aposta. Não pode trazer. O Rafinha, como diretor de futebol, ele é uma aposta, porque ele não teve carreira. Ele não teve carreira por enquanto. Qual que foi os times que o Rafinha assumiu como diretor de futebol e levou a grandes títulos, êxitos financeiros? Qual que é o bom trabalho do Rafinha como diretor de futebol? Pra gente falar, pô, o Rafinha ele trabalhou ali, foi legal, não sei o que. Não tem absolutamente nada. Então eu acho uma situação muito absurda um cara sem experiência na área virar diretor de futebol do São Paulo por puro amor à camisa. Eu nunca vou concordar com isso. É um torcedor, é um cara que gosta do São Paulo, um entusiasta da situação ali e virou diretor de futebol. Eu, como São Paulino, nunca vou concordar com isso. Por mais que eu tenha carinho. Eu tenho carinho pelo Rafinha, gosto do Rafinha, acho um cara bem intencionado, mas e a parte profissional? Então eu não aceito isso de jeito nenhum. Da mesma forma como veio o Carpini, não pode. Ah, ele foi bem no Água Santa. Desculpa, dane-se. Nós queremos um técnico que foi bem no Flamengo, no Palmeiras, ou que passou pelo Atlético de... Entende? Nós precisamos de técnicos com rodagem, com bagagem. Diniz, ele foi bem no Audax. Não interessa. O Carpini, não interessa. O Zubeldia, 16 anos lá, ganhou um título. Não pode trazer treinadores apostas pro São Paulo, como não pode trazer diretor de futebol. Você quer trazer uma aposta? Coloca o Rian. Você quer fazer uma aposta? Põe o Rian Francisco, põe o Hugo Leonardo no meio campo. Isso você pode apostar e arriscar. Agora, para técnico, para diretor de futebol, não pode ser aposta. Tem que ser um tiro certeiro. Tem que ser uma coisa certa. Não dá. Então, assim, é aquilo que eu falei. Tenho muito carinho pelo Rafinha, mas não gosto. Pra mim, a chance de dar errado... E aqui eu não tô sendo pessimista não, tá, gente? Vocês sabem que eu sou um torcedor até que otimista aqui. Mas a chance de dar errado é maior do que a de dar certo. Vamos torcer muito? Vamos torcer. Mas a gente já viu esse filme, né? Nós já vimos esse filme várias vezes. Então, assim, eu não tenho o que falar aqui pra vocês em relação à análise de futebol, a análise do profissional, porque ele não tem carreira como diretor de futebol. Pra mim é inexplicável um cara desse virar diretor de futebol de um time da grandeza do São Paulo sem uma carreira. Cadê o trabalho? Cadê o título que o Rafinha ganhou em algum clube como diretor de futebol? Não tem. É isso que me pega um pouco em relação a isso. Mas quero saber a opinião de vocês. Quem quiser deixar isso nos comentários, é claro. Galera, os reforços que chegaram aí, estamos vendo que foram os pedidos do Dorival. E o Dorival, a gente já sabe que o Dorival, ele trabalha muito bem com isso, né? Pegar times em situações emergentes, né? Como exemplos práticos. São Paulo, Corinthians e São Paulo de novo, né? A seleção brasileira, mas São Paulo, Corinthians e São Paulo, dá pra fazer uma análise bem breve, bem breve, né, bem fácil em relação à situação que o Dorival Júnior pega times em situações ruins, financeiramente falando, administrativamente falando, problemas no elenco, e ele consegue dar jeito em relação a isso. E agora o Dorival, e a gente sabe que ele fala, não me vende ninguém. Me fala quem que eu votei e não me vende ninguém. E aí os reforços, ele consegue ir trabalhando da forma dele. Isso é muito bacana. Então nós temos uma informação, né? Nós temos aí ouvindo que o Dorival
os pedidos, o que ele pediu até aqui, pelo menos está sendo feito, está sendo atendido em relação ao zagueiro, né, Domingos Duarte. Acho que não é nem tão específico ao Domingos Duarte, mas um zagueiro, Vitor Sá, Newton era pedido dele bastante, né, e o Aurélio Buta, que é um lateral, ala, que pode ser utilizado, que vai ser utilizado. Eu acho que isso dá pra gente falar, pô, legal. Isso eu acho que é uma das coisas para nós nos agarrarmos nesse momento de uma diretoria tão incompetente, né? Mas que pelo menos o time que está sendo montado, trabalhado, tem o aval do técnico. Isso não nos surpreende muito porque nós já conhecemos o trabalho do Dorival Júnior em relação à forma estratégica que ele faz em relação ao elenco dele, aos jogadores. Então isso é muito bacana. O Dorival, ele não se importa muito com os jogadores que estão ali. O Dorival, ele é muito mais um técnico, ele é o oposto do Sampaoli, né? De falar, eu cheguei aqui, eu quero 10 pra começar. Aí o cara termina a temporada com 15 reforços, né? 15 jogadores diferentes, né? O Dorival, ele é o oposto disso. Ele fala, o que eu tenho aqui? É isso aqui que eu tenho? Quem que vai embora? Já fala aí, porque eu não gosto de perder jogador. Ele não gosta de perder jogador. Ele fala, o que eu tenho? É isso aqui? Quem que vai chegar? Quem que vocês estão pensando em contratar? Deixa eu ver. Aí ele já vê meio que em andamento quem que o clube já está pensando, a diretoria já está pensando em contratar. Ele fala, então beleza, então eu vou trabalhar com isso daqui. O Dorival, ele tem esse perfil que beira o ideal hoje para um time que tem problemas, né? Problemas administrativos de uma gestão patética, horrorosa, que vem há muito tempo no São Paulo e que nós estamos torcendo para mudar, né? Tivemos mudanças, né? No presidente, no diretor de futebol, em todo mundo aí. Rui Costa acabou de sair, Rafinha chegou, tal Macis, mas a gente vê que a prática ali é meio que a mesma, né? Então a gente tem uma esperancinha disso mudar, mas pelo menos tem o Dorival conseguindo trabalhar com tanta gente inútil nas costas dele, né? Vamos ver como é que vai ficar isso aí também. Galera, Moreira, né? Uma situação muito curiosa. O que acontece com o Moreira, né? O cara, pra mim, o Moreira, ele nunca mais voltaria pro São Paulo e pra mim, ele seria negociado com o Porto. Foi devolvido por conta de uma lesão e muito estranho, né? Por que esse cara não consegue jogar? São Paulo, acho que já pode se livrar do Moreira. E é uma coisa muito triste falar isso, porque quando nós vimos as pouquíssimas atuações que o Moreira fez pelo São Paulo, se mostrou ser um lateral direito de muita qualidade, né? Moreira tem 22 anos e parece aí, o que tá parecendo é que ele realmente não vai ter carreira, né? Esse rapaz não vai ter carreira, um jogador que tem muito potencial técnico, né? Em um cenário de laterais direito tão ruins, né? Não só no Brasil como no mundo. São pouquíssimos bons que tem aí. O Moreira, ele poderia ser um lateral direito em potencial até de seleção, quem sabe, né? Pela bola que ele joga, da forma como ele joga. Só que está parecendo que ele não terá carreira, né? Isso é uma coisa muito ruim. Tudo bem, o São Paulo não dá moral pra base. Uma coisa que me incomoda muito, o Moreira poderia ser um craque, jogaria o mesmo tanto que joga no São Paulo. Não teria as oportunidades. Ele não tem oportunidade porque ele se machuca, porque balela, patético, ridículo. Não vou nem perder meu tempo com isso, porque a gente vê muitos bons meio-campistas que não recebem oportunidades. Rian Francisco não recebe tanta oportunidade como deveria. Então, pros laterais é a mesma coisa. O Mike tava até recebendo um pouquinho mais com o Crespo, mas não tem essa. Dependendo do treinador, não vai colocar o jogador, né? Então, não é porque o Moreira só é bichado, só é lesionado. Se ele fosse um craque, poderia não ser nem testado pelo São Paulo, como o Henrique Carmo, que é um cracaço, nem jogou, né? E poderia ter jogado muito mais, não precisava nem contratar ninguém com a bola que jogava o Henrique Carmo e muitos outros, né? E muitos outros. Mas o Moreira, independente disso, é um cara aparentemente bichado e que não terá carreira. Algo que me deixa bem triste, né? Porque é aquilo que eu falei, é um cara que sempre demonstrou ter um potencial técnico grande, fortíssimo, mas que acho que realmente não dá pra jogar porque ele é muito bichado mesmo. Inexplicável. São Paulo contratando com um jogador de 22 anos no elenco, com um potencial que o Moreira já demonstrou ter, né? Então é isso, trouxe primeiro o Mailton, não sabemos por que emprestou daquela forma, trouxe o Lucas Ramon, agora o Cédric Soares, agora o Aurélio Buta, e vai negociar o empréstimo do Cédric Soares, e o Moreira ninguém sabe, não tem um diagnóstico final e tal. Eu lamento, eu acho triste pelo pouco potencial que nós já vimos no Moreira.
Deixa nos comentários o que você acha em relação a isso. Galera, atualização em relação ao Pico Lopes, aquele zagueiro do Cabo Verde, né? Joga demais. Zagueiro que joga uma barbaridade. É muito ridículo o que o São Paulo faz, né? É muito ridículo. Agora tem aí, tá saindo aí que o São Paulo deixou desistiu da negociação envolvendo o Pico Lopes. São Paulo tava indo pra negociação. O que me agrada bastante, né? Um jogador que o São Paulo, pra mim, deveria contratar pelo nível do zagueiro que é. Excelente zagueiro, excelente zagueiro. E aí o São Paulo parece que estava disposto a pagar 600 mil, aí pediram 900 mil, aí o São Paulo desistiu. Por que não tentou pagar 800 mil no Pico Lopes, né? É muito ridículo. Te digo, é caro por um zagueiro mais velho e tal. Beleza, mas cadê? Eu quero saber cadê a lógica, cadê a coerência? Porque paga 1 milhão pro Tolói. Zagueiro horroroso, patético, zagueiro fraquíssimo. Por que paga? Por que paga 1 milhão no Tolói e não pode pagar 900? Ou tentar negociar com o Pico Lopes pra 800 mil? Fala, não, peraí, o cara tá no final da carreira, deixa ele vir pro São Paulo. Tenta pagar uns 800, 850 mil. Mas não, paga pro Wendel, lateral esquerdo, 1 milhão, Tolói 1 milhão, Dória, sei lá quanto custava. Então pra mim é muito patético, é muito ridículo a falta de lógica, a falta de coerência na contratação dos jogadores. Pagar 1 milhão pro Tolói é ridículo. Ridículo. Por que paga pro Tolói e não paga pro Pico Lopes? Porque assim, o Pico Lopes pode chegar e ser um fiasco. Mas quem que é melhor? Quem que a gente sabe que é melhor a 0 de jogo? Qualquer um ao invés do Tolói. Então, pra mim, não tem lógica. E eu não vou deixar de falar aqui. Mas, pelo que nós estamos vendo, São Paulo encerra as negociações com o Pico Lopes. Vamos ver como é que vai ficar tudo isso aí. E galera, Rafael Veiga, né? Tô falando aqui sempre. O Dorival já se deu por satisfeito com os reforços que estão chegando, mas o Rafael Veiga é um cara pro São Paulo chegar e contratar. Faça meu favor, né? Como assim? A América do México já sinalizou que ele não vão comprar o Rafael Veiga. Palmeiras queria vender. A América do México já falou que não. É o América, né? O América do México falou que não vai comprar e vai devolver o Rafael Veiga pro Palmeiras. No Palmeiras a gente sabe que ele não vai jogar. Acabou de chegar o John Arias lá, o Abel já não trabalhava mais com o Rafael Veiga, já falou que não é interessante pro elenco dele. Então ele não vai ter espaço no Palmeiras, e ele é do Palmeiras. Então o Rafael Veiga está assim, muito estranha a situação dele. Ele precisa arrumar time, porque ele não vai jogar no Palmeiras. O Abel Ferreira tem uma chance do Abel sair, mas tem uma chance grande do Abel ficar também. Mas o Abel não trabalha, não vai querer. O Palmeiras não vai querer ficar com o Rafael Veiga. Queria negociar com a América do México, e a América falou: não vamos comprar. Tá sendo mico lá. Ou seja, Rafael Veiga está desvalorizado. Jogador que o São Paulo precisa. Pode ter uma ótima repaginada na carreira. É um cara que sabe jogar bola. É um cara que bate falta, né? Tem a bola parada interessante, bate pênalti. É um cara que tem momentos interessantes na partida. É um meio atacante, posição que o São Paulo precisa. É um cara de cadência, né? Que para aquela bola, dá uma olhada, dá um lançamento, dá um passe refinado. É um cara que ataca bastante, né? Que pisa bastante na área. Então o Rafael Veiga, pra mim, seria uma opção interessante pro São Paulo agora, uma vez que o São Paulo vai gastar fortunas ainda com jogadores igual o Caleri, por exemplo, que dá aproximadamente 3 milhões por mês só pro Caleri. Eu acho que o São Paulo poderia tentar um Rafael Veiga desvalorizado em uma situação de contexto que vive o jogador. Então eu acho que o São Paulo não deveria sim tentar o Rafael Veiga, que é uma posição, um jogador importante que eu acho que caberia como uma luva para esse São Paulo que está, para essa nova montagem, né? Para esse novo São Paulo que está se montando para essa segunda temporada aqui, para esse final de temporada de 2026. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Quero saber a opinião de vocês. Quem quiser deixar aqui nos comentários. O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, valeu e até a próxima.